No âmbito da divulgação da nossa história local e do nosso património tradicional concelhio, vamos hoje conhecer o Centro de Documentação e Estudos Etnográficos de Glória do Ribatejo. O espaço é tutelado pela Associação Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo, grupo que nasceu de forma quase espontânea em 1956. Foi constituído formalmente e integrado na Casa do Povo em 1962. Ao longo dos tempos, a Associação tem editado várias monografias locais e dinamizado diversas atividades com o objetivo de pesquisar, estudar, preservar e divulgar a cultura de Glória do Ribatejo. Em 2009, inaugurou o Centro de Documentação e Estudos Etnográficos. Vamos conhecer este espaço com Rita Pote, diretora técnica da Associação Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo. Aqui podemos ver uma panóplia de peças que dão uma visão muito clara daquilo que são as artes do pormenor e os bordados de Glória do Ribatejo. Nesta primeira coleção encontramos um conjunto de talegos que faziam parte das prendas de namorados e quem olha para eles à primeira vista não tem dificuldade em reconhecer que são peças de alta costura. Tal é o perfeccionismo da elaboração, a conjugação das cores, a matriz dos motivos e a combinação de tudo isto com o respectivo tecido. Estas peças serviam para quer as raparigas, quer os rapazes, no caso os namorados, levarem o pão para o trabalho e algum conduto. Neste seguimento encontramos uma coleção de lenços de namorados, que são reproduções dos originais, que correspondem exatamente à peça original, envelhecida, obviamente, não é? Tivemos o cuidado de fazer as reproduções em função dos motivos, das cores, do espaçamento, do tipo de linha. Tudo foi rigorosamente seguido para poder ilustrar da forma mais verdadeira possível aquilo que estas peças representavam. Todas estas pertencem às décadas de 1940 e 1950. Os lenços eram usados pelas raparigas e oferecidos aos namorados, que também os usavam para se servirem deles, obviamente, estes desta década, porque os mais antigos eram usados no próprio traje. Portanto, faziam parte de uma panóplia de peças que as raparigas faziam propositadamente para o seu namorado. Havia raparigas que, quando começavam a namorar, já tinham uma coleção de 10, 12, 20 lenços para irem oferecendo ao namorado e só nessa altura depois é que bordavam as letras. São constituídos por motivos extremamente simbólicos que transmitem só por si uma mensagem de grande elevação que correspondia à intenção das raparigas quando iniciavam uma relação que era encarada como uma relação para a vida. Em associação, digamos assim, às prendas de namorados, existe toda uma literatura oral relacionada com a temática do amor, que traduz uma mensagem não muito diferente daquela que o lenço também transmite. Temos, por exemplo, quadras lindas como "Quatro flores no meu peito fizeram sociedade, lírio roxo e açucena, o martírio e a saudade". Ou, por exemplo, "Tenho um lenço de beijinhos, meu amor para te dar, tenho os nós tão miudinhos, não os posso desatar". Neste seguimento encontramos uma coleção de lenços de namorados mais antigos, século XIX, início do século XX. As cores são apenas o azul e o vermelho, também mais tarde apareceu o verde e vermelho, e todos eles apresentam um conjunto de elementos, de motivos altamente simbólicos, como seja o navio e a âncora, que representam a viagem conjunta, a segurança, a coroa como forma de dignificar o próprio namorado, muitas letras, sempre em todos os lenços, que representam os nomes dela e dele e dos camaradas de ambos, todo um conjunto de elementos que abordam
o sagrado e o profano numa amálgama perfeita que pretende nem mais nem menos do que transmitir uma mensagem de eu serei tu eternamente e tu igualmente. Este conjunto, observamos alguns exemplares dos taleguinhos da caderneta militar, faziam parte das prendas de namorados. Portanto, a caderneta militar era um documento que não se podia perder e, portanto, tinha de ter um lugar específico na casa dentro de um taleguinho que era marcado propositadamente para esse assunto. Este conjunto é constituído por reproduções dos originais que respeitam fielmente as peças originais e podemos observar o requinte, digamos, das artes do pormenor que a mulher aplicava nestas peças, assim como em todas as outras, mas era realmente nas toucas que se podia observar uma mulher muito prendada ou menos prendada, porque a touca requer artes altamente elaboradas, como os folhos, por exemplo, algumas delas bastante preenchidas com bordados a ponto de cruz, com biquinhos, com rendas, uma touca bem embainhada, uma touca bem elaborada, fazia ascender a mulher na sua reputação. Estes quadros que estamos a observar são quadros pintados à aguarela e a lápis de cor e que representam as últimas mulheres que ainda usam o traje. Elas prefazem cerca de 100 mulheres e nós pensámos que estava na hora de fazer um registro da expressão que cada mulher oferece com o seu traje tradicional. O conjunto de trajes que está aqui representado pretende espelhar várias coisas. A ocasião em que se vestia determinado traje, a idade em que se permitia vestir esse traje, a situação da própria mulher. Esta aqui da frente é um traje de cores garridas, altamente enfeitado. É um traje de domingo de uma rapariga nova que podia usá-lo para ir à praça e depois ao bailarico. Trata-se de um traje que só era vestido enquanto ela não casasse. Temos outras mais escuras que representam situações de sentimento, quando o namorado ou marido ia para a tropa, ou no continente ou no ultramar. Temos o traje roxo, que é um semiluto, digamos assim, que era usado pelas pessoas quando morria um avô, um primo, um tio. O luto profundo, no caso de falecer o marido, ou um filho, ou pai ou mãe. Vemos as fogaceiras em trajes de seda altamente elaborados, com as sainhas pregueadas. O último traje vestido pela geração jovem, durou até ali ao princípio dos anos 80. Temos a noiva também em traje de risca de seda, como era normal, e lenço de cachené. Portanto, todas elas pretendem representar uma situação, um contexto e a idade respectiva. Os trabalhos aqui expostos vão ao encontro do esforço que o município de Salvaterra de Magos está a fazer para classificar os bordados típicos de Glória do Ribatejo como património imaterial. O estudo, registro e a exposição subjacentes à atividade deste Centro de Documentação ajudam a suportar os conteúdos da candidatura que deu entrada na Direção-Geral do Património Cultural.